Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito seja e permaneça com você, com toda a sua família, agora e sempre. Amém. Esta é a Sexta-feira da Paixão e somos convidados neste dia silencioso a meditarmos e refletirmos acerca do que significa a morte e morte na cruz de Cristo, assim em nosso favor. Que seja tempo de silenciarmos para darmos ouvido ao que Deus tem a falar às nossas vidas, para que também, a partir de hoje, e assim caminhemos conforme a vontade de Deus, conforme também a salvação que o Senhor nos concede por meio do seu Filho. Amém. De cruz se erigir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Convido a um momento de oração. Estamos debaixo da Tua cruz, Senhor Jesus Cristo, e vemos assim a Ti pendurado na trave que Tu mesmo arrastaste acima da colina, com as Tuas últimas forças em dor infinita, acompanhado do escárnio da multidão, do grito do Teu povo nos Teus ouvidos. Crucifica-o, abandonado pelos Teus amigos, traído, negado, sozinho. E assim, vergonhosamente crucificado,
Tu te tornas para nós, Senhor, uma ponte viva entre Deus e nós, para a nossa salvação. Nós te adoramos. Estamos debaixo da tua cruz, Senhor, e vemos os teus braços estendidos. Vemos as tuas mãos pregadas, presas, perfuradas e sangradas. Tuas mãos que uma vez curaram com amor os cegos, tuas mãos que tocaram, abençoaram, mostraram o caminho que partiram o pão para nós. Podemos nos esconder nessas mãos, nós que estamos pregados em algum lugar, através de nossa história, através de nosso passado e presente, através de nossas ações e omissões. A nossa salvação está nas suas mãos e nós te adoramos. Ficamos debaixo da tua cruz e vemos os teus pés pregados, os teus pés que buscaram incansavelmente o perdido, e assim os teus pés que não pouparam esforço, os teus pés umedecidos com muitas lágrimas de devoção, ungidos com bálsamo. Podemos agarrar-nos a esses pés, nós que estamos no caminho errado, nós que não podemos mais ver o caminho, que ficamos imóveis e rígidos de medo. Um novo caminho começa nesses pés e nós te adoramos. Estamos sob a sua cruz, Senhor Jesus Cristo, e vemos o seu corpo espancado, ferido por golpes, morrendo impotente. Assim, contra este teu corpo, nós que temos feridas e cicatrizes dentro de nós, estamos sujos, espancados e morrendo. A nossa salvação está em suas feridas e nós te adoramos. Estamos debaixo da tua cruz, Senhor, e vemos os teus olhos e sentimos o teu olhar que toca os torturadores e perdoa, o teu olhar que abençoa as pessoas que zombam de ti, o teu olhar que implora por todos eles. O teu olhar, Senhor, também nos envolve. A nossa inquietação, o nosso distanciamento, as nossas dúvidas e interrogações, a nossa dor de deixar ir. O teu olhar cura, teu olhar é a nossa salvação e nós te adoramos. Estamos sob a sua cruz, Senhor, e experimentamos o teu clamor. Clamor por amizade, por proximidade e amor, por segurança e por um lar. Seu clamor pelo seu Pai. Seu grito vem do fundo de todas as profundezas. E aí, no abandono de todo o abandono, te colocas a ti mesmo e o teu espírito, o teu corpo e a tua alma nas mãos do Pai. E seu grito, Senhor, todas as nossas lamentações e choro, nossa solidão e o nosso abandono, nosso porquê e nosso para quê, são capturados e abolidos. Em teu grito, tu nos colocas no coração eternamente amoroso do Pai. Nós para a salvação. Nós te adoramos. Estamos sob a tua cruz, Senhor. Trevas caem e nos cercam e o medo se apega a nós. Medo da própria morte, medo de nós mesmos. Mas com a tua morte, Senhor Jesus, toda a escuridão chega ao fim. Os túmulos e masmorras se abrem, os nossos corações duros de pedra se quebram. Com a sua morte, Jesus, você traz os mortos à vida. Então, nós queremos suportar sob a tua cruz. Assim, até a sua cruz nos mudou. Mudou através do medo para a libertação, do sofrimento para a alegria, do abandono para a comunidade, da morte
para a ressurreição, através da morte para a vida. Nós te adoramos, e na cruz a salvação, na cruz a vida, a esperança, porque tu te entregaste a nós em uma cruz. Amém. Convido a acompanharmos a leitura do Evangelho conforme Marcos, capítulo 8, os versículos 34 ao 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E convido a lermos do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, dos versículos 1 ao 12. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que pensamentos você tem ao ver uma cruz? Talvez no alto de uma igreja, ou ainda na beira de uma estrada, quem sabe como uma joia, ou ainda sobre um túmulo. Hoje é sexta-feira da Paixão e a pergunta é: qual o significado da cruz para a minha vida? Talvez, se pudermos ter a oportunidade de discutir sobre quais são as nossas impressões acerca da cruz, talvez tenhamos uma variada gama de ideias, posições
opiniões, experiências pessoais da cruz, histórias, momentos. Cruzes estão presentes em muitos lugares, as vemos de muitas formas e muitos estilos, mas quando vemos uma cruz sobre um túmulo, talvez tenhamos a marca justamente de qual é o seu significado. Morte. Tal como estamos acostumados com a cruz, não podemos nos deixar enganar e achar que ela é algo apático diante desse mundo. A cruz é instrumento, e assim o foi durante muito tempo, de tortura, mas claro, em Cristo Jesus, ela tem um novo significado para nós. Ainda assim, a cruz, ela mostra a finitude da vida. Tal qual sobre um túmulo, ela nos diz, aqui termina a vida terrena. A cruz, ainda assim, também pode ser um símbolo de esperança, que permite uma ampla visão do tempo e da eternidade. Assim também, tal como uma recordação da morte, uma consciência da finitude. No relato que ouvimos do profeta Isaías acerca do servo sofredor de Deus, um quadro nos é pintado diante de nós. Tenso, fala-se de sucesso, subir, alto e muito sublime. E no próximo sopro, acerca de desfiguração, horror, desprezo, morte. Em meio a tudo isso, Isaías, assim quando faz esse relato, apresenta uma pergunta. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? O significado que damos a eventos como esses é uma questão de fé. É assim a nossa fé, que olha para a cruz e vê ela como um sinal de morte ou esperança. Isaías deixa claro, a fé não vê oposição na morte e na esperança, mas a morte de um se torna esperança para todos. Quem acreditou no que foi anunciado? Os nossos olhos olham para o desprezado, marcado pela dor, espancado, humilhado. Pode assim o nosso coração crer no Cordeiro que é levado ao matadouro e conhecer o homem que faz justiça a muitos? Isaías faz tudo o que está ao seu alcance para nos deixar claro o quão sombrio e trágico foi o destino do servo sofredor de Deus. De uma perspectiva humana, ele está desesperadamente perdido, expulso, ridicularizado diante de uma multidão. Mas, além de toda a compreensão humana, Deus lhe dá a devida honra e reconhecimento. Mas nós podemos e queremos acreditar nisso quando olhamos para a cruz. Não é fácil para nós, como Paulo também o sabia e escreve assim aos Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você pode sentir a cruz como um incômodo ou tolice, assim como o servo sofredor de Deus pode ser tido como o maior símbolo de um fracasso. Mas Paulo deixa muito claro, a cruz, por mais que seja emblema de vergonha e de dor,
ela ainda também é sinal de Deus e da sua sabedoria. A cruz, ela lembra e torna presente Jesus Cristo, que morreu por você e por mim. Também, sem essa mensagem central, o cristianismo ele seria, sim, vazio e podemos até mesmo dizer impossível. Sem a morte de Jesus Cristo, nós talvez não teríamos uma fé cristã. Teríamos mais um grande exemplo diante da humanidade de amor, de milagres e de palavras muito profundas. Se assim Cristo Jesus apenas tivesse vivido para pregar e anunciar o reino de Deus. Mas Jesus Cristo morreu numa cruz. E sem a cruz, a fé em Deus, ela não funciona. Porque assim ela é escândalo para tantos, tal como foi já desde a época da antiguidade. Para os gregos, uma loucura, porque um Deus que morre numa cruz não é um Deus digno de confiança. Para os judeus, ela é símbolo de vergonha, porque maldito é aquele que é condenado à morte e à morte de cruz. O Filho de Deus ser pregado numa cruz. De forma alguma, isso era possível. Assim, para alguns, vergonha, para outros, loucura, para tantos, talvez, algo que não representa, algo que comunica e diz tão pouco, apenas mais um símbolo. A cruz é loucura, é escândalo, ou então é poder e sabedoria de Deus. Isaías espera que enfrentemos essa questão tensa como um desafio da fé. E nós não podemos viver a fé sem tensões. A fé, ela acontece justamente nas dinâmicas de tensões da vida, de altos e baixos, de plena e confiante absoluta certeza, mas também ainda de dúvida. A fé, ela compreende todas essas dimensões. Mas cabe a você e a mim decidirmos. Será que encontramos um enigma, um mistério de fé no servo de Deus Jesus Cristo e na cruz? Ou eu creio que ela é âncora de esperança e assim o cerne da mensagem cristã? Quem acreditou no que foi anunciado? A questão é, eu quero e tomo e aceito ao servo de Deus, sofredor na cruz, por minha causa? Ou assim ouso confiar que é realmente verdade, que é justamente a cruz que me liberta de todos os fardos, que Jesus também carregou na cruz a minha doença, a minha dor, as minhas ofensas e dívidas? Posso viver com as perguntas ao mesmo tempo: por que teve que ser dessa forma, tão cruel? Será que Deus não poderia ter providenciado outro modo para a salvação da humanidade? É a nossa esperança cristã central. A cruz de Jesus é que nos dá a salvação. O caminho passa pelas trevas da cruz até a luz da manhã de Páscoa. Na cruz, a janela para o céu se abre. É na angústia e morte do servo sofredor de Deus. Porque sim,
era necessário que o justo padecesse pelo injusto, de que assim Deus, o próprio Deus, em Cristo Jesus, se entregasse e se desse para a nossa salvação. No final das contas, a cruz, ela nos desafia a darmos um passo de fé, uma decisão interior. Não apenas passarmos por um dia de feriado, mas refletirmos em uma sexta-feira da paixão, da dor, do sofrimento, da morte, para assim em todos os outros dias. A cruz, ela é um incômodo humano para mim ou eterna esperança cristã. Como Paulo explicou aos cristãos em Corinto, essa mensagem ela é muito simples, mas ainda assim tão profunda. Ela contradiz a sabedoria, e não apenas dos gregos, mas a sabedoria e a filosofia também da nossa época, do nosso tempo. Também ela vai contra o anseio das pessoas por sinais, por provas e por algo que elas possam fazer e realizar por si mesmas. Porque a cruz é o poder de Deus e a sabedoria dele, que traz justiça a muitos. Quem acreditou no que foi anunciado é aquele que crê. A fé, ela é desafiada a descobrir, assim na cruz, uma janela que sim olha e vê o sofrimento de Cristo, mas também percebe em Cristo Jesus e recebe nele salvação, vida eterna. Hoje, sexta-feira da paixão, assim o refletimos, e isso também Cristo quer permitir e atualizar em cada um dos nossos dias. Não há esperança, promessa, graça, fé e vida quando somos abandonados a nós mesmos. Não podemos nos iludir. Não somos autossuficientes. Por mais que seja muito tentador acharmos que somos assim tão capazes de dar conta da nossa própria vida. Não somos. E na sexta-feira da paixão, nós somos confrontados justamente com a nossa condição de finitude, de limitação, de dores e de sofrimentos que fazem parte também da nossa experiência como seres humanos. Nesse sentido, nos é proclamada a palavra que Cristo assim declara na cruz. Está consumado. Está realizado. Cristo, ele concluiu o que se propôs a fazer. É assim, por meio da sua morte, que ele matou a morte para todos. Todos, assim, são significados, intencionados de Jesus. A Sexta-feira Santa, ela não é apenas uma parada na jornada da Semana Santa até a Páscoa. É o ponto em que Jesus nos permite pregar também o nosso pecado na cruz. E ele, assim, já levou sobre si tudo aquilo que conduz à morte. E é na sua morte que ele, assim, realiza isso por nós. O que hoje, na tua vida, precisa também ser pregado na cruz? A nossa vida como um todo, ela precisa ser entregue a Cristo Jesus. Assim, também precisamos nos entregar a Cristo para que o nosso ego, o nosso eu, seja assim pregado
junto na cruz com Cristo. Porque Ele, somente Ele, é que tomou sobre si tudo aquilo que nos conduz à morte. É por Ele que somos perdoados, sarados e conduzidos à novidade de vida. O que precisa hoje? Morrer em Cristo, para que assim, por meio dele, você possa ser nova criatura. É na cruz onde Cristo declara e pede pelo perdão dos pecados daqueles que não sabem o que fazem. Ali também, nós assim olhamos para Cristo e vemos que Ele toma as nossas vidas. E também por meio dele é que podemos viver em novidade, em nova criação, no reino de Deus. A morte de Cristo é a morte da vingança, do bode expiatório, do ódio, do engano, do pecado. E assim, sacramentalmente, de forma sagrada, preciosa, nós somos unidos à morte de Cristo por meio do nosso batismo. Deixe que nesse dia, assim, você possa ser lembrado de que na morte de Cristo, a sua morte, ela também acabou e que por meio dele você pode experimentar desde já novidade de vida. E a marca de Deus sobre a tua vida é de paz. Que assim Cristo Jesus seja a tua paz. Amém. Convido para juntos orarmos. Senhor, vivemos em tua presença, mas graças te damos, ó Senhor, porque assim quando olhamos para a cruz, nos apercebemos, ó Deus, da tua grande misericórdia, do teu grande amor por nós, ó Senhor, mesmo que ainda não sejamos merecedores. Deus amado, olhamos para a cruz e vemos, ó Senhor, o teu propósito para as nossas vidas. Percebemos, ó Senhor, que tu nos convida dia após dia a morrermos para nós mesmos, para vivermos para ti. Ajuda-nos assim, ó Senhor, a entregarmos-nos diante da tua cruz, para que assim, de fato, a morte de Cristo seja, Senhor, para a nossa vida salvação. Deus amado, nós te pedimos por aqueles que confiam em si mesmos, ó Deus. Te pedimos por aqueles, ó Senhor, que buscam apenas enaltecer, ó Senhor, a si, ao próprio poder, as próprias vontades diante desse mundo. Deus amado, tu sabes que muitas vezes também somos assim. Mas, Senhor, pela fé, tu sempre de novo nos convida ao arrependimento. Assim, ó Deus amado, tu nos convida, assim, a estarmos unidos contigo por meio da comunhão, por meio da fé e vivermos, ó Deus, a partir da vida que tu nos presenteia em Jesus Cristo. Nós te clamamos, ó Deus, por aqueles que se encontram perdidos, sem luz, ó Deus amado, diante desse mundo, cegados para si mesmos. Tem piedade, ó Deus. Ajuda-nos assim a levarmos a mensagem da tua cruz a todos os cantos desse mundo. Deus amado, nós clamamos por aqueles que sofrem. E, Senhor, ao olharmos para a cruz, vemos um Deus que sofre junto com os sofredores. Um Deus que assim também se entrega por amor, por misericórdia, àquele que está fraco, aquele, Senhor, que não vê mais salvação e jeito para si mesmo. Senhor, nós te pedimos, estenda da tua mão, esteja assim junto aos leitos de hospitais, esteja junto, ó Senhor, às pessoas desesperançadas, esteja junto, Senhor, e seja a voz diante daqueles que estão calados diante da injustiça, Senhor, que assim também não conseguem mais clamar por si. Deus amado, tenha piedade. Senhor, permita-nos assim que por meio da tua morte
e sofrimento na cruz em nosso favor em Jesus Cristo, nós possamos ter vida, vida contigo, marcada pela cruz, ó Senhor, em comprometimento, em amor, ó Senhor, também a Ti, diante do grande amor que Tu demonstraste à nossa vida. Tudo mais que nós temos a pedir, ó Senhor, assim a também agradecer, fazemos nas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim sobre a tua vida, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.